Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga. Em nome da ProRH, eu dou boas-vindas a todos e todas. Nós retomamos este ano com mais uma oferta do curso de elaboração de projetos de mestrado e doutorado. E para essa edição, nós resolvemos fazer essa apresentação do curso para poder mostrar para vocês todas as especificidades desse curso aos interessados. Nós desejamos a todos uma boa palestra e agora eu passo a palavra para o professor Sérgio e para a Zumira. Então, bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Sérgio Cirino, sou do Departamento de Psicologia da Fafiche e é um prazer estar aqui com vocês, técnicos, iniciando este processo aí para a oferta de mais um curso de elaboração de projetos para mestrado e doutorado. Já Zumira vai se apresentar daqui a pouco, Zumira e eu já fazemos parceria na oferta deste curso há vários anos, há mais de 6 anos, já fizemos várias rodadas. É um desafio a mais para todos nós, mas estamos muito animados e eu estou muito feliz em participar de mais este processo. Agradeço aí a Cláudia a apresentação e todos os bastidores que culminaram agora neste momento aqui de iniciar esta apresentação do curso. Então, eu queria desejar um bom dia para todos, mas que seja também uma boa palestra, uma boa apresentação que a gente fará aqui. Então, é isso. Passo a palavra para a Zumira. Bom dia para todos e todas. Eu sou Zumira, sou técnica em assuntos educacionais na UFMG desde 2011. Trabalho no GIS, na Prograde. Mas minha relação com a UFMG começou antes disso, né? Eu também fui aluna da graduação na pedagogia, depois fui aluna do doutorado, terminei o doutorado em educação em 2011, no mesmo ano que eu entrei na universidade como técnica. Posso dizer, sempre falo isso, o Sérgio também diz, é uma atividade na universidade das que mais me alegram, das que mais me realizam e acho muito gratificante. Recentemente, eu aprendi com uma colega lá no GIS, até brinquei com ela que é uma boa definição de engajamento, de envolvimento, que é quando a gente faz alguma coisa, quando a gente está em algum lugar com o coração. Então, quando a gente faz com o coração, quando a gente está naquela ação, naquele projeto com o coração, a gente sente alegria por estar fazendo aquilo ali. Brinquei com ela que é uma boa definição de envolvimento, e é assim que eu me sinto participando desse curso. Como a Cláudia disse, né, nessa oferta houve a sugestão do DRH da gente fazer essa apresentação antes do período de inscrição. Essa é uma inovação nessa oferta, a gente sempre faz a inscrição primeiro e depois faz uma apresentação para os que foram selecionados, e dessa vez a gente está fazendo a apresentação antes, justamente com o intuito de orientar melhor esse processo de inscrição. Então, eu já vou começar a apresentação, eu vou compartilhar minha tela aqui para abrir a apresentação. Eu vou desligar a minha câmera, mas participarei o tempo todo na apresentação da Zumira e da metade para o final eu volto, tá? Então, mas continuo por aqui. Então, vamos começando, né? O público do curso, né, quem pode se inscrever, é um curso específico para os servidores técnico-administrativos em educação ativos, né, na UFMG, devem possuir graduação, que, aliás, é um requisito para a entrada na pós-graduação, né, mas, principalmente, a pessoa ter interesse em participar de um processo seletivo para mestrado ou doutorado, né. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o conteúdo do curso, né? Ele se chama Elaboração de Projeto de Pesquisa, mas a gente organizou aqui em 3 eixos, né? O eixo central ali é a elaboração do projeto, que deve acontecer ao longo dos meses do curso, né? Essa próxima oferta, nós vamos mostrar o cronograma, ela está organizada para acontecer de março a julho.
É um curso de 60 horas e nesses 4 meses aí, as pessoas, os cursistas, deverão elaborar esse projeto de pesquisa com a nossa orientação. Então, esse é o eixo central do curso, né? O produto que deve estar pronto lá ao final. Mas a gente colocou aí também 2 eixos, que são as ações e rotinas de engajamento na pós-graduação e as especificidades dos processos seletivos para entrada na pós-graduação. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens agora, tá? Como exemplos de ações e rotinas para o engajamento na pós-graduação, a gente começa com itens simples, né? Por exemplo, o currículo Lattes, vocês podem se perguntar aí, eu já tenho meu currículo Lattes cadastrado, ele está atualizado, todos os cursos e eventos de que eu participo, eu estou alimentando lá meu currículo Lattes, porque esse é um requisito de praticamente todos os programas, né? Já se pede o link do Lattes na hora de fazer a inscrição. Então, isso não é uma coisa para você pensar na hora de se inscrever, tem que começar a pensar agora, né? Já era para estar pensando se deseja, né, se inscrever em um programa de pós-graduação. Hoje, os programas de pós-graduação têm todas as informações nos sites, né? Está tudo online. Você não precisa se deslocar para ir a uma secretaria buscar informações. Então, entre nos sites dos programas de pós-graduação, procure as informações, períodos de inscrição, período de edital aberto, quem é o corpo docente, quais são as linhas de pesquisa, porque se você pensa em fazer um mestrado, um doutorado, você está com, né, claro que tem uma temática aí que te desperta o interesse, então você precisa estar atento nessa busca, nessa pesquisa pelos programas, pelas linhas de pesquisa. Certamente você vai precisar providenciar proficiência num idioma estrangeiro, né, em outro idioma, e todos os programas certamente vão pedir isso, então você pode dar uma olhada. No edital anterior, é uma ótima fonte de informações, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou tentar o mestrado em tal lugar, mas o edital ainda não saiu. Não tem problema, abre o edital anterior, já vai buscando essas informações. Essa proficiência em língua estrangeira, na universidade, a gente tem as aplicações das provas, né? E aí ela tem validade, às vezes, de 2 anos ou 3 anos, então você já se prepara nesse item antes de pensar, antes de fazer a inscrição no programa propriamente dito. Tem alguns programas que até permitem que o mestrando, depois de aprovado, faça a proficiência no primeiro ano do mestrado. Mas se você puder fazer antes, é muito melhor, porque o primeiro ano de um mestrado, ele já vai te trazer muitas demandas. Então, ter mais essa demanda não é tão bom assim. Então, é uma oportunidade, mas que fique como um plano B, né? Participação em eventos acadêmicos, né? Hoje, nesse tempo de pandemia, ainda ficou mais virtualizado, né? A gente pode participar de um congresso no Chile, né? É muito gostoso viajar para participar dos eventos, mas nesse momento em que não é possível, está tudo muito acessível pela web. Então, participar de eventos acadêmicos, assistir palestras, assistir defesas, até as defesas hoje já estão sendo transmitidas, né? É muito importante assistir defesas, conhecer periódicos acadêmicos, os periódicos da área que você deseja pesquisar, quais são as revistas de outras universidades também, quem são os autores que publicam. Então, todos esses itens, eles vão aparecendo ao longo do nosso curso, junto com a elaboração do projeto. Tem aí agora mais uma listinha, né, de outros exemplos de ações e rotinas de engajamento. O programa que você deseja se inscrever, ele abre vagas para disciplinas isoladas. Cursar uma disciplina isolada é excelente para você que está pensando em entrar no mestrado ou no doutorado, porque você se aproxima do programa, você se aproxima do corpo docente, e sem contar que você vai ganhando ali intimidade com familiaridade, né, com o seu tema de pesquisa, você vai desenvolvendo uma rotina de estudo ali dentro daquela temática. E sendo aprovado depois no programa, normalmente você pode aproveitar os créditos dessa disciplina que foi cursada antes da aprovação, né?
A participação em grupos de pesquisa é um item muito importante, né? De você também se aproximar das temáticas que estão sendo discutidas ali nas linhas de pesquisa, se envolver. Isso tudo contribui muito para a construção do seu projeto de pesquisa, né? Conhecer as plataformas de busca. Tem um momento no nosso curso que a gente tem a orientação de uma das instrutoras, da Fernanda, que trabalha com essa orientação nas buscas do portal CAPES, então ela nos dá muito esse apoio, para a gente conhecer também plataformas de busca de teses, dissertações, de artigos, porque as buscas, né, para uma pesquisa acadêmica não podem se restringir às buscas do Google apenas, né? Então, a gente tem que conhecer as plataformas acadêmicas, ler dissertações, buscar teses, porque qualquer que seja o tema de pesquisa que desperta o seu interesse, esse tema já foi e está sendo muito pesquisado por outros, né, outros mestrandos, doutorandos, e você precisa estar a par, né, do que está sendo discutido dentro dessa temática. Então, todos esses exemplos que estão ali, tem um tanto de pontinho embaixo, porque essa lista se prolonga, né? E isso vai permeando o nosso curso também. Ao longo dos 4 meses, a gente vai solicitar que vocês procurem grupos de pesquisa, que vocês procurem ofertas de disciplinas. Esses temas vão voltando ali do curso, porque, como o próprio nome da listinha já diz, algumas ações são mais pontuais, né? Você precisa fazer o cadastro do seu currículo Lattes. É uma ação pontual ali para você fazer. Mas tem coisas que precisam entrar na sua rotina mesmo, né? A rotina para você se engajar nessa vida da pós-graduação. Então, é algo para você fazer e providenciando a longo prazo, para a hora que chega a inscrição e o processo seletivo, você tem ali um caminho já construído dessa rotina de engajamento na pós-graduação, né? O eixo central do curso, como eu estava dizendo, é a elaboração do projeto de pesquisa, né? A gente colocou aqui nesse slide os principais itens que compõem, né, para construir ali o projeto. A gente vai ter logo no início do curso uma aula que a gente trata do tema e do problema, como que eu faço o recorte do tema, como que eu faço a construção, a elaboração do problema de pesquisa, né? E aí você vai ter a tarefa de ir para casa e voltar, trazendo ali propostas de recorte do tema e problema. A gente vai ter uma aula sobre a elaboração, a construção dos objetivos, desde aspectos mais técnicos, como a escolha do verbo que se deve usar na construção de cada objetivo, como também a viabilidade de cada objetivo, né? Se esse objetivo que eu estou colocando para pesquisa, se ele é possível de ser realizado. Então, a gente vai trabalhar a construção e elaboração de objetivos e vocês vão para casa com a tarefa de voltar depois com propostas de objetivos para o seu projeto. Da mesma forma, com a construção do texto da justificativa, onde que esse texto entra no projeto, que elementos ele deve apresentar para você defender, né, para você vender o seu peixe ali na defesa do projeto, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma, todos esses itens vão sendo construídos ao longo do curso. Como eu disse, é o eixo central do curso, é o produto que cada um deve apresentar quando chegar ao final do curso. É uma construção gradativa. E um aspecto muito importante é que nós, instrutores, nós trabalhamos em dupla, em cada turma, nós vamos ler e dar retorno para vocês de cada item que vocês forem construindo ao longo do seu projeto. Escrevi a justificativa, a gente vai ler, vai comentar e vai te sugerir melhorias. É por isso que as turmas nesse curso não podem ser muito grandes, né? Se fosse um curso só de demonstrações, de apresentações, a gente poderia fazer uma turma com 100 pessoas. Mas como a gente iria fazer uma turma tão grande e conseguir fazer esse acompanhamento ali da escrita gradual do projeto? E isso a gente não quer abrir mão, né? A gente quer fazer esse acompanhamento de pertinho ali da construção desse projeto. É por isso que as turmas precisam ser reduzidas para que a gente consiga fazer
o acompanhamento e a leitura, assim, várias vezes, né? Agora, várias vezes depende também de quem está escrevendo. Às vezes, a pessoa consegue escrever mais ao final, então a gente consegue fazer 2 leituras, mas tem projeto que a gente consegue fazer 5, 6 leituras ao longo dos 4 meses, né? Porque se a pessoa for conseguindo pegar um ritmo de escrevendo e a gente vai lendo, a pessoa vai escrevendo, a gente vai lendo, estão compreendendo o porquê dos 4 meses? Então, é essa construção do projeto aí, item a item, tá? Um outro eixo que a gente não pode perder de vista são as especificidades dos processos seletivos, né? No curso, a gente vai fazer análise de editais junto com os cursistas, né? Mais uma vez, volto a dizer, estar atento aos sites dos programas de pós-graduação, das linhas de pesquisa, o corpo docente, né? Desse programa, quem são os professores, entrar no currículo Lattes dos professores, né, saber o que que eles estão pesquisando, sobre o que eles escrevem, porque se você pensa em determinado docente para ser um potencial orientador ou orientadora, você precisa saber, né, qual é o campo de pesquisa dessa pessoa também. Mais uma vez, né, a leitura de editais anteriores, tem programas que pedem a elaboração de resumo, além do projeto, ter também um resumo, então a gente orienta no curso sobre a escrita desse resumo. Tem programas que pedem um memorial, né? O próprio projeto, ele tem especificidades, tem edital que vai pedir um projeto de 5 páginas, tem edital que vai pedir um projeto de 35 páginas. Então, a gente precisa trabalhar no curso com foco no edital, né? O curso, ele não está assim, desvinculado, é simplesmente um projeto padrão que todo mundo vai fazer. Não, a gente tem que estar de olho no processo seletivo do programa do qual a pessoa vai participar, para poder fazer sentido, né? A entrevista, que é uma etapa importantíssima também do processo seletivo. Então, todas essas outras, e mais aí pontinho, né? Porque tem outros itens também, isso tudo vai aparecendo no curso, nas discussões, nas nossas aulas, para essa preparação para o ingresso num programa de pós-graduação. O projeto, gente, em si, ele é um item fundamental, não só no momento da seleção. O projeto, ele é um item necessário dentro do programa de pós-graduação, né? Quando a pessoa é aprovada no mestrado, por exemplo, muitos programas, ao longo do primeiro ano, ele vai reescrever aquele projeto, fundamentar melhor para poder passar pela aprovação do colegiado. Então, esse elemento que é construído antes para o processo seletivo, ele é a base para o mestrado acontecer depois que a pessoa já está lá cursando, né? Então, mas o projeto sozinho pode ser maravilhoso. Se você não tiver antenado, atento a todos esses outros aspectos que a gente está chamando de especificidades dos processos seletivos e ações e rotinas para engajamento na pós, pode ser que o seu projeto não seja selecionado porque algum desses outros itens não ficou bem estruturado, né? Não foi ali olhado com a devida atenção. Bom, o formato do nosso curso sempre foi, né, com encontros presenciais e com momentos de atividades no Moodle, né? Agora, no formato remoto, nós vamos continuar usando a plataforma Moodle, mas vamos também usar a plataforma Teams da Microsoft, que é recomendada pela própria UFMG. Ambos a gente entra pelo login do Minha UFMG. Então, a gente vai ter 10 encontros, né? Que são as 30 horas síncronas, são 10 encontros de 3 horas de duração, com datas e horários já definidos, e são encontros síncronos, né? A gente vai usar a plataforma Teams para isso. A gente vai dar toda a orientação que é necessária para todo mundo conseguir utilizar, né? Quem ainda não usou. Acrescentando uma informação, a plataforma Teams será utilizada para os encontros das turmas remotas. Nas turmas presenciais, os encontros acontecerão em salas de aulas indicadas pelo DRH. E a gente tem as outras horas assíncronas com atividades lá no Moodle, né? E com propostas de estudos e atividades individuais.
E muita leitura e escrita, né? Por isso que a gente coloca ali 30 horas ou mais, porque depende muito do ritmo que a pessoa consegue se colocar também, né? De conseguir fazer essas leituras e essa escrita para conseguir render e fazer um bom projeto, tá? Então, requer uma dedicação muito grande e muitas horas ali para você se aprofundar, para você ganhar familiaridade com o seu tema. E para a gente escrever melhor, a gente sabe, a gente precisa ler sobre aquilo que a gente está escrevendo, né? Para construir essa proposta de pesquisa. Para a certificação neste curso, né, de 60 horas, é preciso ter 80% de frequência nos encontros síncronos, 75% de realização das atividades no Moodle. Aí você pensa, nossa, além de escrever um projeto, eu tenho que fazer as atividades no Moodle? As atividades no Moodle são o projeto, as partes do projeto, né? Então, se você realiza essas atividades, você está construindo o seu projeto. E, ao final, ter o produto elaborado, que é o projeto de pesquisa. Então, só cumprindo com esses critérios aí, é que haverá certificação ao final das 60 horas. E nesse ponto, a gente traz um esclarecimento assim, falando de forma bem direta. Se o seu objetivo principal é ter um certificado de 60 horas para a progressão, repense. Invista o seu tempo neste curso apenas se você realmente deseja participar de um processo seletivo para mestrado ou doutorado. Porque esse curso, a gente vai requerer uma dedicação muito grande. Ele não é um curso para você assistir 60 horas, né, e ter um certificado para progressão. Claro que o certificado dele serve para progressão, sim, né, e é interessante. Mas o objetivo principal aqui deve ser construir um projeto de pesquisa para participar de um processo seletivo. O certificado para progressão aí é um bônus, tá? Não vale a pena, eu quero dizer, praticamente, se o objetivo for só o certificado para progressão, né? Um outro esclarecimento importante, né? Não existe, nunca existiu nenhuma relação deste curso com nenhum programa de pós-graduação da UFMG ou fora dela. É um curso independente, como vocês viram, a gente vai trabalhar com a especificidade dos programas de pós-graduação, analisar os editais do curso, né, que desperta o interesse de cada cursista. Então, ele é um curso que você pode tentar o mestrado no programa que te interessa. Você vai, por exemplo, nossa, mas eu não sei se lá no curso eles vão tratar do que esse programa aqui está pedindo. Pode trazer o edital para o curso. Nós vamos discutir o edital do programa que você se interessa, né, lá durante nossas aulas. Mas a gente não tem vínculo direto com nenhum programa, não é bônus, não dá crédito para nenhum programa, tá? Não elimina crédito, é um curso totalmente independente dos programas de pós-graduação, ok? Então, esses são os detalhes que a gente tinha para falar sobre o curso mais objetivamente. Vão postando aí suas perguntas lá no chat. Eu vou passar agora a palavra para o Sérgio, né? E ao final da apresentação, nós vamos, então, responder as perguntas de todos, tá bom? Já posso falar? Já passou, né? Obrigado, Zulmira. Então, só aproveitando que a tela aí está nas perguntas, eu fui acompanhando algumas perguntas, eu até anotei alguma coisa aqui. Algumas das questões vocês verão que serão respondidas nessa segunda parte, algumas já foram pela Zulmira. Eu vou só falar de uma questão aqui que a Flávia Salazar perguntou sobre os editais, justamente para fazer um link com o que a Zulmira acabou de dizer, que este curso nosso não tem nenhuma relação direta com nenhum curso de pós-graduação da UFMG, assim também, como a Flávia perguntou se os editais que veremos serão exclusivamente da UFMG, a resposta é não, nós veremos editais dos programas que forem do interesse daquela turma, como possibilidades, como horizonte de possibilidades da turma, né? Então, isso também indica que, como Zulmira também muito bem falou, o nosso curso tem um número reduzido de apenas, no máximo, né, 25 alunos
na turma, justamente para que nós possamos dar essa assistência mais particular, né, para o grupo. E aí, nós, como professores do grupo, observaremos, né, quais são as demandas daquele grupo e, eventualmente, faremos análise de editais de programas que eu até nem conheço, porque justamente é um programa em que alguém daquela turma tem interesse. Então, eu espero que ao longo dessa segunda parte também, várias das dúvidas sejam sanadas, mas também ao final, lembrando aí, para finalizar essa questão das perguntas, nós teremos a abertura para questões e vamos anotando o que está sendo perguntado. Então, algumas questões importantes, né, que são mais assim da decisão sobre fazer mestrado ou doutorado, né? Eu vou falar mais mestrado, sem falar mestrado ou doutorado, porque eu imagino que a maioria de vocês esteja, né, na expectativa de fazer um mestrado. Sei também que, eventualmente, alguns possam já ter mestrado e, eventualmente, querer fazer o doutorado, mas vou sempre frequentemente falar de mestrado. Por que fazer um mestrado? Então, eu entendo que a questão salarial é muito importante, ela é realmente muito importante. Eu gosto de fazer até uma brincadeira que dinheiro faz bem para a pele, né? Faz bem para a nossa... A gente pode dar uma sensação muito boa de estar recebendo um salário condizente com o que a gente faz. Mas a pergunta esta é a única motivação para fazer o mestrado? Ou, colocando de uma outra forma, é a principal motivação? Não tem importância que seja, não. Pode ser a principal motivação. Eu diria que se for a única motivação, talvez precise rever um pouco, porque fazer algo que é difícil, que dá trabalho, com esta única motivação, pode ser que o processo fique mais pesado ainda, e seja mais difícil, né? Então, eu sou professor de pós-graduação há muitos anos, mais de 20 anos, então eu já vi muitas coisas acontecerem do ponto de vista das motivações. Então, esta é uma questão importante que eu deixo em aberto para vocês pensarem. Vocês verão que várias das coisas que eu vou falar aqui agora ficarão em aberto e, durante o curso, nós aprofundaremos mais. Mas é importante que vocês já pensem nisso, né? Então, quais são as minhas motivações para fazer um mestrado? Bom, se você já tem esta motivação, mesmo que eventualmente a principal motivação seja financeira, o que não é nenhum problema, o que eu pretendo pesquisar no mestrado? Porque o mestrado, ele diz de um tipo de pesquisa que será feita com o objetivo de produção de conhecimento novo. Então, eu vou repetir isso. O principal objetivo de um mestrado é produzir conhecimento novo, e ao produzir conhecimento novo, a pessoa que está fazendo isso, está fazendo o mestrado, está aprendendo a fazer esta produção de conhecimento, né? E está aprendendo, inclusive, a compartilhar os conhecimentos produzidos, né? Na forma de publicações, na forma de dar aulas sobre o assunto. Então, essa é uma pergunta muito importante também. O que eu pretendo pesquisar? Não tem importância se você não pensou nisso ainda. O nosso curso está muito bem organizado para quem já pensou e para quem já não pensou. E é uma coisa que a gente observa com muita alegria que tem uma diversidade muito grande entre os técnicos que já fizeram esse curso em outras ofertas, que alguns chegam já com uma ideia muito clara, já tem uma pesquisa assim, bem organizada na cabeça, e outros não sabem nem exatamente se querem fazer, têm certeza, e se querem fazer naquele momento, e onde querem fazer, sobre qual tema. Não tem importância. Nosso curso está preparado para ajudá-los a tomar essas decisões, mas é muito importante, né? Esta apresentação está sendo feita um mês antes
do curso efetivamente começar, que vocês já parem para pensar sobre isso. O que eu pretendo pesquisar? E se vocês conseguirem responder sobre isso, o que eu pretendo pesquisar, podem fazer uma segunda pergunta. Como eu vou pesquisar isso? Quais são as condições para que essa pesquisa que eu estou pretendendo fazer se dê? Né? E isso nós teremos aulas específicas para discutir este como, que é uma dimensão importantíssima do mestrado. Uma outra que dialoga com esta questão que eu falei aqui da Flávia Salazar, estou citando apenas ela porque eu coincidentemente, na hora que eu entrei no YouTube, eu vi esta pergunta sobre os editais, né? Onde pretendo fazer o mestrado, né? Na UFMG, a UFMG é a universidade, uma das universidades no Brasil que tem maior número de programas de pós-graduação, né? Aliás, é a universidade pública brasileira, quer dizer, a universidade com maior número de programas notas 6 e 7. Vocês já ouviram falar das notas dos programas de pós-graduação? 6, 7, 5, enfim, hoje não é o momento de detalhar sobre isso, mas é importante que vocês, ao se aproximarem da ideia de fazer o mestrado, comecem a pensar sobre essas coisas que dizem do ambiente, né, da pós-graduação. Então, a nota do programa de pós-graduação, que é dada por uma agência de fomento do Ministério da Educação, que chama CAPES. É também importante que vocês conheçam o que é CAPES, CNPq, isso faz parte do cotidiano de qualquer pós-graduando. Então, onde pretendo fazer o mestrado? Na UFMG, vamos ficar aqui em Belo Horizonte. Na UENG, no Cefet, a Zulmira fez, por exemplo, o mestrado dela no Cefet, em Educação Tecnológica. Depois ela fez o doutorado na UFMG, 2 universidades públicas e gratuitas. No Brasil, universidade pública é gratuita, né? Em outros países, isso não necessariamente acontece. As universidades públicas nos Estados Unidos, por exemplo, são pagas, né? Então, vocês já pensaram onde fazer? Na Fundação João Pinheiro, na UENG, para falar das universidades públicas gratuitas aqui em Belo Horizonte. Mas tem outras universidades também de alta qualidade, na PUC, por exemplo, na PUC Minas, na Dom Helder, para quem é da área de Direito, tem também, enfim, e no entorno de Belo Horizonte, na Federal de Ouro Preto, um pouco mais, São João del Rei, que é um pouco mais longe, mas também tem programas de pós-graduação de bastante qualidade. Um pouco mais longe, Diamantina, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Hoje, com essa modalidade que nós estamos fazendo remota, isso produzirá certamente uma mudança, inclusive do perfil dos alunos, no sentido de procurar os programas de pós-graduação, porque, inclusive, há poucos meses foi feita uma permissão, né, para que sejam criados programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, de forma remota. Isso tem toda uma discussão, se isso é bom que seja assim ou não, não é o momento também de fazermos essa discussão, mas parte do programa de pós-graduação será feito de forma remota, né? Então, é possível sonhar, né, apostar em fazer em outros lugares. E também, como técnicos da UFMG, é possível conseguir uma liberação, né, para fazer, pelo menos a parte das disciplinas. Depois nós vamos explicar como é que funciona, né, um programa de pós-graduação. Tem uma parte que é de disciplinas, tem uma outra parte que é dedicada à pesquisa propriamente dita. Mas a pergunta fica aí: onde pretendo fazer o mestrado? Obviamente, essa pergunta só pode ser respondida na medida em que você for respondendo essas outras perguntas que eu já fiz aqui, né? E uma outra pergunta que eu vou deixar ainda mais no ar, porque ela é objeto da nossa reflexão como um todo no curso: como vou me organizar para fazer, então, um mestrado, já que eu decidi que eu quero realmente fazer, eu tenho já uma ideia mais ou menos do que eu vou pesquisar, eu tenho uma ideia onde eu gostaria de fazer. Bom, para isso, como que eu vou me organizar? E parte dessas respostas vem do que a Zulmira falou no começo, né? Eu tenho esse programa que eu gostaria de fazer o mestrado, ele exige tais e tais coisas, porque eu vi no edital do ano passado que exige isso.
Eu tenho condições de oferecer isso que eles estão exigindo? Eu tenho já a proficiência na língua inglês ou espanhol, daí você vai ter que ver qual que é a exigência do programa, né? Então, são várias organizações que você tem que pensar. Do ponto de vista pessoal, você combinou, né, com as pessoas com quem, né, você divide a vida aí, né, seu marido, sua esposa, companheiro, filhos, esta dedicação que você terá que fazer. No slide seguinte, eu falarei um pouco mais sobre essa dedicação, e aí talvez fique até mais claro sobre como vou me organizar, né? Então, essa pergunta que eu deixei em aberto, né, como vou me organizar, a gente listou aqui 3 grandes conjuntos de demandas que ocorrem nos cursos de pós-graduação. Existem outras, mas vamos englobá-las aqui em termos de apresentação em 3 grandes conjuntos, que é dedicação, autonomia e disciplina. Espero que as imagens que estão colocadas aí sejam suficientemente claras para já suscitar em vocês, né, o que vem dessas palavras, com essas imagens de dedicação, de autonomia e de disciplina, mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Dedicação. Qualquer curso de pós-graduação exige de quem faz o curso bastante dedicação. Então, leitura, 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 escrita, escrita, escrita. Essa imagem que a gente escolheu aí, né? Um conjunto de leituras diversas, e o seu papel é fazer conexão entre aquelas leituras diversas e propor possíveis respostas a problemas que existam, né? Que a literatura apresente, que o mundo com as suas problemáticas apresentam, né? Então, isso vocês podem ficar bem tranquilos, porque a gente detalhará bastante isso no curso, sobre a dedicação necessária para se fazer uma pós-graduação. E algo que muitas vezes eu observo que os alunos de mestrado, principalmente, ficam às vezes um pouco assim surpresos de serem exigido deles mais autonomia, porque muitas vezes na graduação a gente é muito tutelado, né? O professor dá a tarefa e aí cobra depois se a pessoa fez a tarefa ou não fez, dá a nota se ela não fez a tarefa, e enfim. Na pós-graduação isso ocorre também, né? Tem as tarefas e tem que fazer as tarefas, e se você não fizer, não ganha nota. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que, diante de que o professor suscite alguma coisa ali, você está fazendo uma disciplina, o professor suscitou uma questão, você tem autonomia para buscar informações sobre aquilo. Não, onde eu quero chegar? Esta relação mais desproporcional entre professor e aluno, que ocorre mais frequentemente nos níveis anteriores, né, até a graduação, na pós-graduação, esta relação fica muito menos clara em termos de quem sabe mais e quem sabe menos. Certamente, os professores de pós-graduação sabem mais sobre como fazer pesquisa, quais são os caminhos para se fazer pesquisa, mas sobre o seu assunto particular, quem sabe mais, no final das contas, é o próprio aluno de pós-graduação. Parece estranho isso, né? Mas essa é uma realidade que a gente vai percebendo na medida em que a gente vai amadurecendo dentro da pós-graduação. Então, essa autonomia é algo muito desejável que se construa na pós-graduação. Então, não precisa ficar preocupado com isso, não, mas é bom que já saibam isso, que não haverá uma tutela grande lá no programa de pós-graduação, né, para que você faça as atividades. Não, as atividades devem ser feitas pelo espírito de fazer a atividade mesmo. E para que isso se dê, esta dedicação e autonomia, é necessário uma grande disciplina. Então, eu diria que fazer pós-graduação é um excelente exercício de disciplina. E se você já observa em você mesmo que você não é muito disciplinado ou muito disciplinada para as questões acadêmicas, então é o momento de
de fazer exercícios de disciplina, né, de escrita, disciplina de leitura, disciplina de horários para fazer as atividades, porque senão vai complicar para quem estiver nessa empreitada, tá certo? Então, vamos passar para frente. Zulmira, isso, para pensar e decidir. Aí a gente, vocês verão que esses slides são um pouco repetitivos, no sentido realmente de promover a reflexão em vocês sobre estes vários aspectos que são interligados, né? Objetivamente, né? Então, vou fazer algumas perguntas aqui bem objetivas, né? Quero, posso, vou fazer o mestrado ou doutorado, né? Então, porque, vejam só, entre querer e poder e fazer efetivamente, existem nuances aí, né? Eu posso querer muito, mas eu identifico que eu não posso, né, fazer agora. Quer dizer, até a partir desta apresentação aqui, eu percebo que eu tenho muito interesse, eu vou fazer, mas eu não vou fazer agora, né? Então, qual que é o melhor momento para que eu faça o mestrado? Como é que eu vou me organizar? Que é a pergunta que eu tinha colocado antes, né? Então, isso aí é para pensar e tomar decisões, que não é só pensar e ficar refletindo, tomar algumas decisões, porque uma das decisões importantíssimas que vocês precisam tomar em breve é a segunda. Eu quero, eu posso e eu vou fazer o curso de elaboração de projetos nesta oferta, né? Então, é uma política que a universidade está implementando, que eu fico muito feliz. Eu até avalio que demorou para que nós, na universidade, tomássemos esta empreitada, né, com essa importância que tem. Mas o curso também não é, vamos dizer assim, a única forma de você se preparar para fazer uma pós-graduação, né? Existem muitas outras formas, inclusive esta apresentação hoje já está dando dicas para vocês de muitas coisas. O Mira falou de uma série de coisas, entrar em contato com o professor, participar de atividades, enfim, várias ações que aumentam a nossa, Zulmira usou uma palavra muito boa, familiaridade com o programa de pós-graduação, né? Então, esta pergunta, mais do que pensar, vocês precisam decidir mais em breve, né? Que é, quero e posso fazer este curso, né, de elaboração de projetos que nós estamos apresentando hoje. Então, você já precisa colocar na sua agenda este curso demanda trabalho, demanda leitura. Este curso que nós estamos apresentando hoje, ele demanda um envolvimento, um engajamento, a palavra que a gente usou mais cedo nos slides, né? Este engajamento é necessário, porque senão a nossa experiência nos mostra isso. Fica quase impossível escrever um bom projeto se você não tiver muito engajado. E a nossa experiência também nos mostra que mesmo aqueles alunos deste curso que não sabiam o que queriam fazer, se engajarem, ao final produzem um bom trabalho e se sentem mais preparados para concorrer a um curso, a uma seleção de mestrado, né? Então, fica esta pergunta aí, mais para decidir mesmo. Eu quero, eu posso, eu vou fazer este curso de elaboração de projeto nesta oferta? Portanto, né, comprometo-me à dedicação de tempo para que esse curso irá exigir de mim, né? Essas duas perguntas aí são absolutamente conectadas. E esta dedicação de tempo é um tempo bastante importante, né? Que vocês já perceberam, né? Como nós estamos aqui, para usar um termo que tem sido usado ultimamente, aí, tocando terror, né? Esse era o objetivo. Se ainda não apareceu para vocês esse objetivo, claro, eu deixo claro aqui, né? Quando a gente faz as apresentações presenciais, isso fica, eu acho, um pouco mais engraçado, porque a gente vê um pouco a reação
de quem está vendo, e aqui a gente não vê a reação, né? Mas é um pouco dessa brincadeira, né? Tem que tocar um terror um pouco, porque manter, sabe, um certo nível de tensão, uma tensão positiva que nos prepara, né? Uma ansiedade positiva, né? Em psicologia a gente fala disso, né? A ansiedade não é necessariamente negativa, não. Ela é negativa quando ela nos impede de fazer coisas, mas a ansiedade é absolutamente necessária para mudar, inclusive, as questões hormonais do corpo, para nos preparar para uma luta, por exemplo, né? Vamos supor que você está lá num ambiente selvagem e chega um barulho estranho que você não conhece, o seu corpo tem que se preparar para se defender, né? Então, uma certa tensão é necessária, é importante. E então com isso eu só refaço essa pergunta. Eu vou fazer este curso nesta oferta, e se eu decidir que eu quero, eu comprometo a dedicar tempo para que esse curso exige bastante tempo, viu? Vamos passar para frente, a gente já está caminhando para terminar, tá? Eu acho que deu um bugzinho aí no slide, pelo menos para mim aqui. Na primeira frase não dá para ler direito, mas está escrito assim: eu estou disposto a enfrentar os desafios do ensino remoto. Acho que sobrou, né? Tá, não sei se para você está aparecendo com um bug, mas para mim está meio confuso, mas dá para entender. Estou disposto a enfrentar os desafios do ensino remoto? Olha, Zulmira e eu, coincidentemente, isso é realmente uma coincidência. Eu conheci Zulmira na condição de um ensino à distância que era feito na Faculdade de Educação, na época chamava curso Veredas, um curso muito bem sucedido, do qual Zulmira e eu fizemos parte da equipe que chamava de Eixo Transversal, que cuidava da parte remota. E nós já temos grande experiência nisso, muita experiência mesmo. Eu posso dizer assim com tranquilidade, Zulmira e eu temos muita experiência, e todos nós somos os coordenadores, mas todos os outros professores do curso também têm experiência. Mas a pandemia nos colocou desafios novos que nós tivemos que rebolar para aprender, né? Eu tenho certeza que vocês também estão rebolando aí para aprender. Nós já aprendemos, né? Mas lidar com essas questões do ensino remoto. Do remoto, né? Da vida remota como ela está. Então, vocês têm que pensar isso, né? Pensar também e decidir se vocês estão dispostos a essa condição de ensino remoto, né? Como eu falei aqui, eu sou professor há 31 anos, professor universitário há 31 anos, e grande parte da minha vida dei aula em situação presencial. E acho complicado dar aula sem ver a reação das pessoas, como eu não estou vendo a reação de vocês, né? Então, parte do que eu preparava para a aula dependia da reação que eu via dos alunos, de quem estava, os meus interlocutores, né? E hoje não ocorre isso. Então, esse é um desafio a mais, né? Então, pensem nisso. Estou disposto a dedicar horas e horas do meu tempo às leituras, escritas e à elaboração do projeto de pesquisa que o projeto de pesquisa vai demandar. Então, esta é uma pergunta muito importante, principalmente para esse finalzinho. O projeto de pesquisa demanda leitura e escrita. Não tem jeito. Isso não inventaram ainda uma outra forma de fazer isso. Tem que ler e tem que escrever. Então, isso depende de horas de dedicação. Portanto, aquele slide lá atrás que a gente falou de dedicação, autonomia e disciplina principalmente. Então, vamos já caminhando realmente para o final, mais 3 slides. Essa aí é uma questão, né, bem aberta, né? Como vou ler? Como vocês podem ver, o dia de uma defesa de dissertação, que a gente não falou ainda, ou tese, representa o resultado de uma longa e exigente jornada. E Zulmira já antecipou isso no começo, quando ela falou, né? O curso começa agora já, com esta apresentação, eu diria que já começa este movimento, né? Desse engajamento para se fazer o mestrado ou doutorado, e só termina quando acaba, né? Igual o programa do Chacrinha, quem é mais velho vai lembrar disso. O programa do Chacrinha só acaba quando termina. Quando termina lá na defesa, né? É um arco bastante grande de fazer a pós-graduação. Então, essa é vamos dizer assim, esse último slide de reflexão. Antes, então, de se inscrever, né? Primeira coisa, leia essa palavra que está escrita aí, tarefa.
Vocês verão esta palavra em todas, vou repetir, em todas as aulas deste curso, se vocês fizerem o curso. Não há a chance de a gente não passar uma tarefa. E se vocês forem suficientemente autônomos, vocês farão a tarefa e, além da tarefa, vocês farão outras tarefas. A tarefa é apenas para instigar vocês que é importante fazer uma tarefa naquele campo, tá certo? Então, eu vou repetir isso porque é muito importante. As tarefas deste curso são absolutamente imprescindíveis. Não é possível fazer o curso sem se dedicar ao cumprimento dessas tarefas. Mas nós não vamos ficar perguntando quem fez, quem não fez, puxar a orelha de quem não fez. Não está no nosso DNA, nós não faremos isso. Quem fez, ótimo. Quem não fez, uma pena. Então, tudo bem que eventualmente você não consiga fazer uma coisa ou outra, porque naqueles 15 dias, né, teve lá um revertério qualquer, né, e agora nesse tempo remoto, é sempre assim, né, pode ser que daqui a pouco eu tenha que pedir licença para vocês, porque eu vou atender a porta, vai acontecer alguma coisa aqui. Quando a gente estava no presencial, isso ficava mais controlado, né, no modo remoto, às vezes a gente perde o controle de algumas coisas, mas é muito importante que vocês estejam dispostos, dispostas, preparados e preparadas para fazer tarefas. Então, a gente listou aqui algumas tarefas antes de se inscrever. A pergunta que já foi feita lá atrás. Zulmira já antecipou essa pergunta e eu explicitei a pergunta. Eu quero fazer este curso de elaboração de projetos nesta oferta? Essa é uma pergunta. Uma outra, eu posso fazer este curso de elaboração de projetos nessa oferta? Cabe dentro do meu orçamento, estou usando essa palavra no sentido da minha organização cotidiana, e eu vou fazer este curso de elaboração de projetos? Então, perguntas importantes que vocês precisam fazer a vocês mesmos, refletir e decidir antes de fazer a inscrição. Estou disposta a dedicar horas, bastante horas do meu tempo às leituras e escritas que a elaboração do projeto de pesquisa irá demandar. A gente repetiu aí horas e horas, com esse objetivo mesmo de dizer que são várias horas, né? Então, neste momento da vida, que é um momento que passa depois, mas ele tem um conjunto de características, então pode ser que você tenha que ler à noite, de madrugada, ou acordar mais cedo, meia hora, né, para se organizar para fazer uma leitura, ou ir dormir mais tarde, meia hora, ou tirar uma hora do seu sábado para fazer isso. Talvez o domingo não tire, não. É bom que tenha um dia totalmente de descanso. Mas, neste momento da vida em que você está se preparando para fazer um mestrado, e depois, quando você começa a fazer um mestrado, pode ser que as coisas se invertam um pouco. Tem um momento que eu vou falar assim, da experiência particular de ter feito mestrado, ter feito doutorado e ter orientado vários, mais de 30, né, ao todo, mestrados e doutorados, o processo é gradativo de fazer o mestrado. Mas tem alguns momentos que a gente faz assim, por empreitada, sabe? Passa uma semana escrevendo feito um louco. E ali parece que você não pode sair daqui, desligar a tomada, porque senão você vai perder o fio da meada. Então, fazer o mestrado implica também, sabe, estar disponível, essa é uma palavra que eu queria falar, estar disponível a fazer esse tipo de concessão, né? Olha, eu não costumo trabalhar no fim de semana. Aliás, o Mira e eu temos uma regra. Há muitos anos a gente inventou essa regra para nós. A gente não passa e-mail no fim de semana, a gente não trabalha no fim de semana. Mas, no último fim de semana, a gente passou mensagem para o outro e respondemos. Outro dia, 8 horas da noite, a gente trocou mensagens também. Aliás, Zulmira, cuidemos disso, porque senão vira regra e não pode. Isso tem que ser a exceção. Né? Mas, então, isso só para finalizar, esse é o último slide, e a gente vai abrir para perguntas daqui a alguns minutos. Estou disposto a dedicar horas e horas do meu tempo às leituras escritas, né, que são exigências para que a gente faça tanto o curso
quanto o próprio mestrado, porque o curso ele já é uma prévia do que ocorrerá lá na frente, né, no mestrado. E esse é o nosso objetivo, que todo mundo, né, consiga fazer aí em termos de uma construção de uma carreira mesmo, né, e fazer o mestrado como um elemento dentro dessa construção de carreira, né. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. As perguntas, né, já começaram a ser feitas. Eu vi que a Cláudia está perguntando aqui se vocês querem ver as perguntas e tal. Bom, então agora a gente vai abrir, né, para as perguntas. Vários servidores parabenizaram a iniciativa e agradeceram a oportunidade de estar participando dessa apresentação, porque já avaliaram ela como muito esclarecedora. Agora eu vou começar aqui com algumas dúvidas. A Flávia coloca que ela está cursando mestrado no último ano. Se vocês consideram possível compatibilizar com o curso. Zumira, quer falar? Olha, Flávia, é uma boa pergunta, viu, a sua? É de difícil resposta. A minha tendência é dizer não. Por quê? Porque o último ano é um ano intenso, que você tem que fazer esse negócio, que é quase um fantasma na vida da gente, que a gente tem que fazer a tese, a dissertação e tal. Por outro lado, se você adquiriu, e só você vai poder responder a você mesmo isso, disciplina, um controle bacana sobre os processos, um cronograma bem cuidado que você está seguindo, eu acho que a resposta é um sim. Sim, claro, você pode fazer, porque é muito bacana que você emende, por exemplo, o mestrado com o doutorado, né? Então, a resposta é um talvez, porque ela tem um componente de não, que eu falei inicialmente, de sim, que eu falei depois, depende aí da sua disponibilidade para autonomia, eu vou usar aquelas palavras que eu usei, a sua autonomia, sua dedicação e a sua disciplina para cursar, né? Demanda, viu? Mas parte da demanda que há neste curso é demanda que você já sabe do que se trata, porque se você está fazendo um mestrado, eu tenho certeza absoluta que você assinaria embaixo isso que a gente está falando aqui, né? Do que acontece no conjunto, né? Do processo do mestrado. Então, é uma questão para você avaliar aí com carinho e tomara que tome uma decisão acertada. Continuando. A Lisiane pergunta que, num determinado processo seletivo de mestrado, solicita um pré-projeto de até 5 laudas, e que eles não colocam que deve conter a metodologia. Se vocês acham que deve incluir mesmo assim. Sim, deve incluir. Eu diria que é quase impossível você fazer Quase não, é impossível. Não caracterizaria um projeto sem uma dimensão metodológica, né? Os textos que a gente escreve na vida, né, são gêneros, né? Não é o caso a gente discutir aqui quais são os gêneros, mas para dar exemplo bem diferente, assim, poesia e romance. Você rapidamente identifica se aquilo que você está lendo, né, uma poesia, tem um formato, tem um jeito de que a poesia possa ganhar esse nome de poesia, ou se é um romance, ou se é uma tese. E o projeto é um gênero também, e ele tem características. Então, o projeto depende de ter uma dimensão metodológica, que é o como você vai fazer. Depende de ter uma pergunta de pesquisa, que é o que eu estou me perguntando como eu pretendo responder a esta pergunta é a metodologia. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, e isso é falado transversalmente em todo o curso, porque é um dos elementos mais importantes. Essa é uma pergunta muito boa que você fez. Mas, para este processo seletivo específico que você está dizendo, eu teria que ver o edital para analisar mais profundamente, né?
E por isso nós teremos uma aula em que falaremos de editais, justamente para dar dicas para vocês de como ler os editais. Porque pode ser que ele não fale tão explicitamente, mas no conjunto do edital ele deixa evidente, aí talvez não muito claro, que é necessário que tenha que ter metodologia. Então eu diria que é 99% de chance de sim, tem que colocar metodologia. Posso comentar um pouquinho também? No caso, com esses elementos que a Cláudia falou aí, né, porque é um projeto com 5 laudas que o edital está pedindo, certamente ela não vai fazer um tópico metodologia no projeto com a mesma profundidade, com o mesmo nível de detalhamento que teria um tópico de metodologia em um edital que pede um projeto de 20 páginas e que explicita a necessidade de um tópico metodologia. Então, talvez eles não tenham pedido e você não vai colocar com esse nível de profundidade, com um tópico específico. Mas esta pergunta que a gente repetiu ao longo da apresentação e que o Sérgio acabou de falar, o como vou realizar essa pesquisa, ela pode aparecer no seu texto em 2 parágrafos, por exemplo. Você não vai aprofundar teoricamente o método de coleta e de análise de dados que você vai usar, que tudo isso é metodologia, mas você vai sinalizar no seu texto, mesmo nas 5 laudas, como você pretende realizar essa pesquisa. Aí, como o Sérgio disse, juntos lá no curso, vendo o edital, olhando o texto e identificando, aqui cabe você dizer no seu projeto que você tem uma noção assim desse como, se você pretende realizar com uma população X, se é uma entrevista, ou se você vai aplicar questionário para estudantes, sabe? Se você põe numa frase assim, na minha pesquisa eu pretendo investigar junto aos estudantes por meio de questionários ou entrevistas, eu estou dizendo uma frase, mas eu estou falando de metodologia, né? Então, vai aparecer, sim, aspectos metodológicos, ainda que com um nível de profundidade muito pequeno, porque são só 5 laudas, né? E eles não estão exigindo isso de forma tão explícita, mas certamente vai aparecer. Ô, Cláudia, deixa eu só fazer mais um comentário, completando essa ótima resposta aí da Zumira. É bom que vocês saibam que este curso que a gente vai oferecer, ele não é um curso de metodologia da pesquisa. Todos nós, professores, somos competentes para dar também cursos de metodologia de pesquisa, mas este não é um curso de metodologia de pesquisa. Quando a Zumira falou, e eu repeti várias vezes, que precisa de muita leitura, uma das leituras que a gente vai sugerir para vocês é ler livros de metodologia da pesquisa. Em geral, a gente costuma achar chato esse tópico, né, na vida acadêmica, quando todos vocês já fizeram graduação, provavelmente fizeram a disciplina de metodologia, em geral é uma disciplina considerada chata. Eu não acho não, mas muitas pessoas acham chata, eu gosto. Agora, então, a gente vai sugerir livros. Existem livros muito bacanas. Tem um livro que a gente gosta muito, que a gente vai sugerir, depois eu não vou dar spoiler agora, não. A gente vai sugerir alguns livros, né? A UFMG tem uma das melhores bibliotecas do Brasil, né? Também tem livro de metodologia, assim, para você ler daqui até o resto da sua vida. Tem livro de metodologia para ler. Se você resolver que vai ler livro de metodologia o resto da sua vida, você tem livro para ler. Todo tipo de metodologia e todas as discussões metodológicas. Mas a gente vai sugerir alguns de ordem prática. Mas é importante saber, este não é um curso de metodologia da pesquisa. A metodologia será absolutamente transversal e importante no curso. Continuando. Maiara pergunta se a apresentação do projeto será oral ou trabalho escrito. Zumira? Então, o escrito que ela vai concluir, né, que a gente espera que as pessoas tenham ao final do curso, é o próprio projeto. E essa apresentação que a gente coloca ao final, na verdade, a gente gosta muito de falar isso lá no curso, não é uma exigência para nós, professores, instrutores do curso, não é uma apresentação para nós.
a apresentação do projeto que a gente coloca no final é como se a gente estivesse dando uma oportunidade já de defesa do projeto, né? É mais um momento de aprendizagem para os cursistas, que podem, então, pegar o projeto e fazer ali uma apresentação junto com os colegas, aí os colegas podem dar sugestões, porque nós, professores e instrutores, já vamos ter comentado o projeto ao longo do curso várias vezes. Então, é uma apresentação oral, sim. Pode usar um PowerPoint? Pode. Se não quiser, não precisa. Se quiser apresentar o próprio projeto e ir detalhando as partes. E uma coisa que a gente brinca durante o curso é que, assim, é muito importante, gente, nesse processo de elaboração das ideias, de construção do projeto, e também quando você estiver lá no mestrado, no doutorado, construindo sua pesquisa, sua dissertação, sua tese, que você verbalize, que você tenha momentos para falar sobre sua pesquisa. A gente sabe que, às vezes, quando você está no mestrado, alguém te chega e te pergunta assim, mas a sua pesquisa é sobre o quê? Ah, você vai tentar mestrado? Você vai pesquisar sobre o quê? Aí a gente pensa assim, ai, caramba, eu vou ter que falar isso de novo, né? Não, agradeça a pessoa que está te perguntando. E se ninguém te perguntar, você chega para alguém da sua casa e fala assim, me pergunta sobre a minha pesquisa, por favor, porque eu estou precisando falar para alguém sobre a minha pesquisa, porque esse verbalizar é muito importante, né? E você reorganiza seus pensamentos, suas ideias, quando você tem que explicar para alguém o que você está pesquisando, o que você está querendo pesquisar, qual que é a sua proposta de projeto, né? O que você está trazendo no projeto ali como proposta de pesquisa. Aliás, faz parte, a entrevista, né, que geralmente é a última etapa no processo seletivo, ela é uma apresentação / defesa do seu projeto ali, né? Talvez você não vai ter a oportunidade de fazer um PowerPoint sobre o seu projeto na hora da entrevista, certamente não. Mas eles vão te fazer perguntas, vão te dar 5, 10 minutos para você falar do seu projeto. Então, a gente já antecipa esse momento dentro do curso, colocando lá no finalzinho uma oportunidade, tá, gente? Toda tarefa, vejam como oportunidade. É uma tarefa que é uma oportunidade para você verbalizar, apresentar seu projeto. Eu tenho certeza, na hora que você terminar a sua apresentação, você já vai estar cheio de ideias. Nossa, eu vou melhorar essa parte aqui, essa outra parte aqui eu vou acrescentar, aquele comentário que o colega fez. Na hora que eu estava falando, eu pensei que isso aqui pode ser diferente. Então, é isso, tá? A apresentação, sim, ela é oral, mas é uma oportunidade, é um momento ali para antecipar o que pode acontecer lá na hora da sua entrevista. E quanto mais você puder falar com as pessoas sobre o que você quer pesquisar, fale, aproveite toda a oportunidade que alguém te der de te escutar e de conversar com você sobre pesquisa, porque é muito importante para a organização das ideias, tá bom? A Iara, mas o Otávio, estão querendo saber se eles já precisam de ter um tema definido para fazer o curso ou se dá para começar do zero. Posso responder, Zumira? Pode começar do zero. Eu vou repetir o que eu falei, né? Pode ser que a pergunta tenha surgido, inclusive, antes de eu ter falado isso, mas é uma oportunidade, como o Zumira falou, muito boa, obrigado pela pergunta, para explicar isso. Este curso, ele tem algumas características de diversidade muito grande. É muito interessante ver que certamente ocorrerá isso de novo. Numa turma, né, na turma X lá, vão ter técnicos que já têm clareza, já sabem onde querem fazer o mestrado, já sabem o tema, já têm ideia de com que professor gostaria de fazer, já começou a pensar no projeto. Eventualmente já até fez um processo seletivo e não passou e vai tentar outro. E há outros que não têm ideia se querem fazer na educação, ou na geografia, ou na belas artes. Enfim. E aí, o nosso curso, eu posso fazer aqui uma propaganda do curso, ele está muito bem preparado para isso. Então, a gente tem algumas questões conceituais por trás disso, né? Tem um pesquisador da área da educação, já morreu há muito tempo, né? O Vygotsky, ele falava de
uma estratégia muito bacana, né? De que, assim, num grupo de pessoas diversas, numa sala de aula qualquer, genérica qualquer, haverá pessoas com níveis diferentes de aprendizado sobre uma coisa. E isso é bom, porque isso pode ser que uma pessoa catapulte a outra, puxe um pouco, né? Eu não vou ficar falando aqui dos termos técnicos disso, não, mas isso tá bem explicado. Em outro momento posso explicar melhor isso, mas para dar um exemplo aqui, né? Então, você verá, isso faz parte da dinâmica do nosso curso, que o fato de ver um colega que já tem uma questão mais definida, te instiga a também fazer um processo semelhante para chegar a uma questão mais definida. E também, né, você ouvir de colegas, ou ouvir dos professores, eu conto sempre alguns casos que passaram por mim, assim, das dificuldades que eu tive, dos dramas que eu passei, eu sou muito dramática, conto e tal, e quase choro, faço um teatro contando coisas. Ou seja, mostra que a gente também passa por dificuldades. Para dar um exemplo concreto, eu estava ansioso, acordei muito cedo hoje, antes das 6 da manhã, para este encontro hoje. Eu já dou aula há 31 anos em universidade. Esta aqui, para mim, é só mais uma aula. Mas eu fico ansioso até hoje. Então, isso não tem uma forma assim de eu dizer como é que eu vou me... Depois que começa, não, eu fico tranquilo. Vocês podem até ver que do começo para agora, quem prestou atenção, eu estava falando de um jeito muito mais pausado, tal. Agora já começo a falar de um jeito mais escrachado. Então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que esta diversidade de possibilidades é acolhida no nosso curso. Fiquem tranquilos, não tem que, respondendo objetivamente, não tem que ter projeto definido, nem tema definido. Mas, depois desse encontro hoje, vocês não podem sair daqui sem ter sido afetados por essas perguntas, né? Vocês têm que sair daqui afetados, ou seja, tem que já pensar. Bom, eu quero fazer mesmo pós-graduação, vou fazer o mestrado, vou fazer onde? Vou fazer como? Que tipo de pesquisa que eu vou fazer? Qual que é o tema que eu quero pesquisar? É um tema relacionado ao meu cotidiano do trabalho, como técnico da UFMG? Ou é um tema que eu já tinha lá na graduação, que não tem nenhuma relação com o que eu faço efetivamente hoje na UFMG? Ou é um tema que eu gostaria de desenvolver porque eu tenho interesse, inclusive, em não continuar onde eu estou lotado e vou para outro lugar que eu tenho muito interesse, porque por isso eu quero fazer, inclusive, um mestrado, porque eu tenho muito interesse em mudar para outro setor da universidade. Então, tem de tudo. Se vocês tiverem, para finalizar a resposta, dedicação, primeiro, se tiverem, né, clareza de que querem fazer realmente um mestrado, e aí fazer esse exercício de dedicação, de autonomia, né, de cumprir as demandas, fiquem tranquilos. Nós fazemos isso bem. Você vai construir um bom projeto, uma boa proposta, talvez, dizendo assim, de pesquisa ao final. E é também importante, viu, dizer uma coisa. Há programas de pós-graduação que não exigem projeto para a seleção, mas fiquem atentos. Não existe programa de pós-graduação que não exija projeto para que você curse a pós-graduação. Não tem jeito de você fazer um mestrado, nunca ouvi falar, sem que tenha um projeto. Então, mesmo que o processo seletivo não exija um projeto, é absolutamente imprescindível, na minha opinião, tenho certeza que Zulmira concorda, que você tenha um projeto antes de entrar, porque aprender a fazer um projeto, ao aprender a fazer um projeto, você cria condições para fazer outros projetos ao longo da sua vida. Então, quando você entrar, você pensava que ia ser orientado pelo professor X, mas você vai ser orientado pela professora Y. E ela tem uma outra linha de pesquisa. E você foi designado para ela, por exemplo. E aí você vai ter que escrever um outro projeto. Aquilo que a Zulmira falou, uma oportunidade. Se você já escreveu um projeto na vida, escrever um segundo vai ser mais fácil. Escrever um terceiro, mais fácil ainda. Então, você vai aprendendo a escrever projetos. Este nosso curso é um curso que prepara para isso, para escrever projeto, mesmo que, eventualmente, o processo seletivo não exija. Então, realmente, respondendo objetivamente, realmente tanto faz. Se você já tem definido ou não tem definido, você será bem-vindo ao nosso curso. Pronto, pode.
O Vilmar está perguntando se o projeto que ele vai fazer é o mesmo projeto que ele vai trabalhar e estudar no mestrado, se ele for aprovado. Olha, eu diria que não. É pouco provável. Da minha experiência, poucos alunos, eu diria que eu nunca tive um aluno que tenha entrou com um projeto e defendeu aquele projeto. Eu nunca vi isso, né? Eu já participei de... outro dia eu fiz essa conta, né? Porque eu fiz a prova para professor titular, fiz a conta de quantas bancas eu já participei na vida. São mais de 100. E eu já tive, ao todo, quase 30 alunos de mestrado e doutorado. Nunca vi, nem em bancas, nem em alguém que defendeu exatamente o mesmo projeto. Por quê, gente? O próprio processo de fazer pesquisa, de amadurecer durante a pesquisa, implica em mudança no projeto. Não tem jeito. Vai mudar. Então, a minha resposta é: não se preocupem com isso. Se preocupem em se sentir seguros para passar pelo processo seletivo, né? E para isso você precisa dominar algumas habilidades que são próprias do processo de fazer mestrados e doutorados. Então, saber do tema de pesquisa, saber a literatura que embasa aquele tema de pesquisa, quem são os autores-chave para aquele tema de pesquisa, quem são os autores-chave para o tema fora do Brasil, quem são os autores que discutem este tema no âmbito brasileiro, quais são as decorrências das pesquisas feitas sobre este assunto, que impactos isso tem na sociedade, que impactos isso tem na própria literatura sobre aquele assunto. Então, essas perguntas, elas ficam entremeadas durante o processo de fazimento, né, de feitura, o processo ali do mestrado, e elas mudam o nosso jeito de pensar, não tem jeito. Quando a gente faz outra coisa, quando a gente faz as disciplinas, eu vejo isso, é uma das coisas que me dá muito prazer. Zulmira falou que esse curso aqui é uma das coisas que dá prazer da gente fazer, isso faz com alegria, espero que a gente esteja passando isso, porque eu estou muito alegre. Outra coisa que me dá muito prazer na profissão como professor e orientador na pós-graduação é isso. Eu vejo acendendo uma luzinha na cabeça do aluno quando ele coloca uma questão e aí vai debatendo e aí, sabe, tem uma hora que acende uma luzinha, eu consigo ver a luzinha acendendo, assim que, nossa, entendi, né? Depois de muita confusão, entendeu o que estava acontecendo. E isso impacta daí para frente. Como que ele vai ver aquela questão? Então, as disciplinas, de novo, Zulmira estava falando de oportunidade, e às vezes eu fico entristecido quando vejo alunos que fazem as disciplinas com aquele mero objetivo de cumprir as disciplinas. Eu tenho que cumprir tantos créditos. Eu não gosto de usar esse termo de cumprir créditos, porque a disciplina tem que ser formativa, tem que dar elementos para qualificar o processo que você está fazendo. Então, neste processo, não tem jeito da gente não ser afetado pelas disciplinas, pela discussão que ocorre com os colegas, uma dica importantíssima. Se vocês virem a oportunidade de participar da defesa de alguém, participem. Será muito bom que, nessas próximas semanas, ocorre, gente, defesa praticamente todo dia na UFMG. Mesmo que seja numa área que não te interesse especificamente, assista. Se você nunca assistiu uma defesa, assista a sua primeira, porque é muito interessante. Você vê como que acontece o processo, né? É bacana você ver qual que será a última etapa do seu processo e você está nessa primeira etapa, né? Você está tomando uma decisão se fará um curso que prepara para fazer um mestrado ou doutorado. Aí, quando você vê uma defesa de mestrado ou doutorado, é o último pedaço dessa jornada, né? De uma jornada que já tinha começado antes, que vai continuar depois de terminar o doutorado, mas desse recorte da jornada. Então, se vocês puderem participar disso, participem. Então, a gente não cumpre o mesmo projeto que a gente entra, provavelmente não. Ele, pela própria natureza do processo, ele será afetado por tudo que você aprenderá no processo.
Eu queria só comentar também que existem intensidades nessas mudanças que o Sérgio está comentando, né? É verdade, não é o mesmo projeto que está lá no início e que vai sair lá na frente. Você pode mudar, inclusive, o tema totalmente. Eu também já conheci pessoas que entraram com o projeto, inclusive pessoa que fez o curso com a gente, né? Na oferta de 2016, a gente teve uma técnica que fez um projeto sobre a questão das cotas, né? E ano passado eu estive na defesa dela, lá na FAI, e a defesa era sobre a alfabetização de mulheres negras. Então, assim, ela mudou o tema, inclusive, a partir de conversas com a orientadora, com as possibilidades. Estava muito feliz com a pesquisa que tinha realizado, inclusive se identificou ainda mais com a pesquisa que tinha realizado, mas certamente é isso que o Sérgio falou, aquele exercício que ela fez de construção do primeiro projeto foi dando elementos e habilidades para ela conseguir escrever outros projetos e mudar o tema de pesquisa. Na minha vivência, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não mudei o tema, foi o mesmo projeto que eu apresentei na seleção, o tema central foi o mesmo que estava lá na defesa, mas o título mudou, os objetivos mudaram, novos elementos foram acrescentados, isso que o Sérgio falou, e a gente cursa uma disciplina, e aí aquilo abre um caminho, um horizonte, assim, que você pensa, nossa, eu não tinha pensado nisso aqui ainda, então isso vai modificando. Na conclusão da minha tese, inclusive, eu fiz uma parte que foi como se fosse o meu percurso, desde o processo seletivo, e eu até fiz análise assim, que no início, nessa pesquisa, eu imaginava tal fenômeno como uma consequência desse outro acontecimento, eu lembro bem disso na tese, e coloco assim, e depois fui percebendo que as coisas não eram assim tão de causa e efeito, e aí as ideias foram mudando, os objetivos foram reconstruídos, enfim. E também o nível de profundidade, o projeto que a gente apresenta na seleção, ele tem um número de laudas bem limitado, né? Porque a banca tem muitos projetos para ler. E depois, quando a gente entra no programa, a gente precisa fazer mais leituras e vai ter contribuições do orientador, da orientadora, e esse projeto vai mudando. Inclusive, pode acontecer de você fazer um projeto no nosso curso, aí você pode, por exemplo, tentar o mestrado esse ano, não passou, e aí você vai fazendo outras leituras, tem outras ideias, e para 2022 você vai tentar o mestrado de novo, e aí você mesmo já vai elaborar outro projeto com um tema diferente. Esse que você fez no curso nem vai ser o que você vai apresentar na seleção. Então, o exercício é esse mesmo, tá? De a gente ir aperfeiçoando as coisas e os projetos e não ficar preso ali, porque às vezes, inclusive, o caminho para você ser aprovado no processo seletivo passa por você fazer reestruturações nos seus objetivos e no seu tema. Próxima pergunta, são duas perguntas da Cláudia. O Lattes deve abordar toda a trajetória profissional? O ideal é focar em um edital específico ou tentar vários na área desejada? Essa questão do Lattes, vou fazer só um comentário aqui que eu acho que tem a ver com quando a gente constrói o currículo, né? Eu acho que deve apresentar no seu currículo aquilo que ainda te interessa, né? Então, o Lattes, ele é um currículo acadêmico, né? Então, vou falar bem por mim, assim, o meu primeiro trabalho foi numa loja, né? Meu primeiro trabalho, eu tinha menos de 20 anos, eu trabalhei em uma loja. Depois eu trabalhei numa empresa de informática, e nessa empresa eu me tornei pedagoga e lá eu trabalhava com projetos educacionais. Em determinado momento, o trabalho numa loja, no comércio, estava no meu currículo. Hoje não faz mais sentido. Não é porque eu não quero que as pessoas saibam que eu trabalhei numa loja. É porque não dialoga mais
com as atividades que eu exerço hoje, com meus interesses de trabalho, mas o fato de ter trabalhado numa empresa de tecnologia em que eu era pedagoga e desenvolvia projetos educacionais, tem tudo a ver com o que eu ainda faço hoje. Então, isso é importante constar na minha trajetória. Então, você tem que ver que a sua trajetória ao longo da vida profissional, ela vai se modificando e você vai construindo caminhos, e aí eu acho que deve permanecer no currículo aquilo que dialoga com os seus interesses de hoje, né? Quer completar, Sérgio? A sua resposta foi ótima, é isso mesmo. Eu posso dar também um testemunho assim, particular. Eu tenho depois seria até interessante que vocês fizessem isso, entrem no meu currículo, para vocês terem uma ideia assim, de alguém que tem uma longa trajetória, né, de mais de 30 anos. Então, ele é dinâmico, eu queria dizer isso. É isso que Zulmira falou, mas eu queria enfatizar. E dependendo do momento da minha vida, eu coloquei coisas ou tirei coisas, né? Assim, tudo que eu fiz academicamente está listado lá. Mas eu diria assim, hoje em dia, para ser bem sincero com vocês, tem algumas coisas que são pontuadas, entre aspas, no meu fazer cotidiano, por exemplo, na pós-graduação. Eu sou avaliado o tempo todo na pós-graduação, né, pela CAPES, né, que avalia o próprio programa. Então, hoje, não faz muita diferença se eu apresentar 3 ou 5 trabalhos em congressos. Então, essa é uma coisa que antes, no começo da minha carreira, era super importante. Então, eu fazia todo um cuidado de colocar ali detalhadamente todas aquelas informações. E hoje, isso não, vamos dizer assim, não faz tanta diferença para mim. Tá? Porque quando eu apresento um trabalho no Congresso, o importante é que ele se transforme depois num capítulo de livro, ou num artigo, né, ou numa tese de doutorado de um dos alunos. Então, eu entendo hoje o processo de apresentar um trabalho no Congresso como parte de um outro processo mais complexo que culmina, por exemplo, na publicação de um artigo. Então, se eu vou a um congresso, eu apresentei 3 trabalhos nos últimos anos, eu não coloco todos os detalhes dessas informações sobre o congresso, porque elas aparecerão num outro momento, numa outra parte do meu currículo, quando for o caso. Mas, para vocês que estão neste processo inicial e concorrerão, é muito importante que vocês fiquem atentos ao que é pontuado no processo, porque, olha, este curso tem uma das características, alertar vocês para que vocês fiquem atentos ao que o edital fala, né? Então, leia o edital cuidadosamente para você ter um vislumbre assim, do que é importante colocar no currículo Lattes de vocês, né? E já vai uma outra dica. Vá conversando com pessoas que fazem ou fizeram mestrado no lugar onde você gostaria de fazer, porque ela mesma vai te dar uma dica de coisas que você não colocou no seu currículo Lattes, mas que poderia ter colocado, e que você já fez, cursos que você fez aqui na UFMG, experiências que você já passou aqui na universidade, que você participou de um projeto de extensão, alguma coisa, né? E você não tinha se dado conta de que aquilo era passível de ser colocado lá no currículo. Então, fique atento a isso. Abra a sua mente para poder ver o que é que compõe um currículo. E sobre a outra pergunta, se é melhor focar em um edital ou ir buscando atender vários, né? É isso mesmo, né, Cláudia? Eu acho que tem uma análise anterior a isso aí, que não é pela quantidade de editais ou de programas que você vai tentar. Pense essa busca, né, exploratória que vocês vão fazer antes, né, inicialmente, que é de olhar vários programas de pós-graduação, mas realmente foquem naquele que desperta o seu interesse. Tem um pouco a ver com o que o Sérgio falou no início da fala dele também, por que eu vou fazer um mestrado, né? Tem o aspecto financeiro, tem o aspecto de ter uma titulação, mas o seu interesse pessoal é o que vai te mover a ler 2 dissertações ou 10 dissertações, que vai te mover a passar horas e horas lendo e escrevendo.
Imagine se você tiver que ter toda essa dedicação e esse volume de leituras dentro de um programa de pós-graduação, numa linha de pesquisa, numa temática que não te interessa tanto assim. Eu posso dizer que com poucos meses você vai estar odiando aquele tema, que antes você achava mais ou menos. Se você tiver que se dedicar depois a estudar sobre ele, é muito mais prazeroso, e precisa ser prazeroso também, se você estiver focando em algo que desperta o seu interesse. Então, no momento inicial de uma busca exploratória, olhe vários editais, mas vá fazendo o recorte, vá pegando aquilo que tem a ver com você, que tem a ver com a sua trajetória profissional, acadêmica, mas que te move também, que você se vê naquele programa de pós-graduação com o coração, né? Vou usar as palavras que eu usei no início. Que você vai estar ali de corpo e alma, porque na hora que você tiver o volume de leituras e escrita para fazer, é isso que vai te mover, tá? Então, e às vezes, quando você quer atender a vários editais ao mesmo tempo, e tem um ali que você nem gosta tanto, mas se você for aprovado, tá bom não. Né? Porque depois, lá na frente, vai ser chato fazer aquele curso que não era exatamente o que você queria. Então, aproveite esse momento de uma busca exploratória para olhar vários, mas tente focar naquilo que realmente te move. Eu posso fazer só mais um adendo aí, Zulmira? Eu acho que todos nós aqui, né, que estamos aqui hoje, nessa manhã, são mais de 150 pessoas, estou super feliz de ver o número. Todos nós fizemos concurso, né? E aí, muitos de vocês, como eu fiz mais de um concurso. E o primeiro concurso para professor que eu fiz como treineiro. Eu sabia que eu não iria passar porque não tinha condições. Eu não era exatamente... eu podia ter passado, mas não era exatamente a minha expertise. E eu sabia que tinham candidatos mais fortes do que eu, tanto é que passou uma pessoa que eu acho que era correta de passar naquele concurso, porque ele era um candidato muito mais preparado para passar naquele concurso, sim. O concurso que eu passei, eu acho que eu era o candidato mais preparado para passar, sim, fico feliz de ter passado, mas... certamente vocês fizeram, certamente não, mas provavelmente fizeram outros concursos, né? Inclusive tem até nome para isso, concurseiro, né? Que a gente vai fazendo um concurso, depois faz outro, vai fazendo, né? E quer chegar naquele top, né? Eu vou fazer não sei o que lá do Banco Central, aí fica aquela conversa, os fóruns de discussão de concurseiros são animadíssimos, né? Eles ficam lá preocupados e tal, não sei o que, não. Eu diria que aqui não foge muito a isso, não, viu? Eu sugiro que vocês não vá queimar o filme também de fazer um processo seletivo num lugar que você gostaria de fazer realmente, e aí você se queima participando de um processo, falando bobagem lá. Não vá fazer isso, não estou sugerindo que faça isso, não. Mas pode se candidatar, mesmo que ainda não tenha total clareza de que você ainda está totalmente preparado. Porque se você tem o desejo de fazer, você pode fazer. Então, eu diria que não fiquem chateados também se fizerem um processo seletivo e não passarem. Entendam isso como uma oportunidade. Gente, eu lembro das entrevistas das quais eu participei, detalhes, eu lembro a pergunta, imagina, há 20 e poucos anos, eu lembro da sequência das pessoas que fizeram as perguntas para mim no concurso da UFMG, que eu passei. E eu lembro, não lembro todas, mas eu lembro de algumas perguntas de alguns professores, inclusive teve uma que outro dia eu até sonhei com ela, imagina, 20 anos depois eu sonhei com a pergunta e eu sonhei que eu tinha dado uma resposta melhor do que eu tinha dado lá, olha que doideira. Porque isso me marcou muito, me afetou bastante. Então, eu diria que, e foi uma coisa assim meio trágica, porque poucas semanas depois, este professor que tinha feito essa pergunta, ele faleceu. Enfim, mas aquilo tinha sido tão assim revelador de uma questão importante, ele tinha sido tão perspicaz para identificar aquela pergunta que aquilo me moveu por muitos anos, assim, em termos de por que eu dei aquela resposta, teria dado outra, né? Ou seja, o próprio processo seletivo do qual eu participei no concurso que eu passei foi formativo para mim. Então, eu diria que participar de processos seletivos também são formativos. Inclusive para você ver, nossa, olha,
eu falei bobagem. Eu podia ter falado mais bacana e tal, e aí de outra vez você fica mais esperto e fala mais bacana, né? Aquilo, né? Eu fico menos ansioso. Vou dar um exemplo também, para finalizar. Eu lembro de um caso muito engraçado de um menino, um estudante, um candidato lá que ia fazer o mestrado, e na hora da seleção ele era um bom candidato. Na entrevista, eu fiz a seguinte pergunta para ele: fulano, eu não entendi muito bem isso aqui que você quis dizer, mas eu tinha entendido muito bem. Eu queria, porque como eu tinha entendido tão bem que eu sabia que ele tinha condições de dizer mais do que aquilo que ele tinha dito naquela frase. Tinha sido uma frase muito simples. Mas eu sabia que ele tinha condições de dizer mais, eu não o conhecia até então, mas pelo que ele já tinha falado, e os autores que ele já tinha citado, eu tinha certeza de que ele estava muito ansioso, de que ele poderia falar mais aquilo. Então eu fiz a seguinte pergunta: fulano, eu não entendi muito bem isso aqui que você colocou. Na minha cabeça era uma oportunidade para que ele falasse: não, professor, obrigado, e falasse, e ia ficar maravilhoso. E ele falou assim: não entendeu, professor? Quase que estava na legenda assim: seu burro, não é possível que você não entendeu. Você é um professor idiota, você nem devia estar sentado aí, você devia estar em outro lugar. Ele não falou nada disso. Mas, assim, ficou engraçado, porque a gente teve vontade de rir na banca, porque os nossos colegas da banca, os meus colegas, perceberam que ali eu estava dando uma oportunidade, tipo assim, uma ajuda para ele. Menino, fala, você sabe falar, né? Acredita. E ele, enfim, ele não passou no processo seletivo, também a nota dele não era... Ele era um bom candidato, mas ele não tinha tido uma nota muito boa. Anos depois, eu esqueci desse fato, ele fez um processo seletivo em outro lugar e ele veio me contar isso, que eu não lembrava mais desse episódio. Anos depois, ele fez mestrado, fez doutorado, ele me contou isso. E eu achei muito curioso como aquilo tinha marcado. Demorou onde eu queria chegar? Demorou anos para que ele entendesse que aquilo que eu tinha feito tinha sido uma oportunidade dele falar coisas e ele perdeu aquela oportunidade. Provavelmente, em outros momentos, ele entendeu e ele conseguiu avançar naquilo, né? Mas então eu com essa coisa um pouco assim anedótica deste assunto que ocorreu mesmo, eu finalizo essa minha fala aqui. Eu acho que a gente já está finalizando também, né, Cláudia? Mas eu ainda tem algumas perguntas, né? Ainda tem algumas perguntas, vamos tentar aqui. Mirra e Eduardo está perguntando se existe a possibilidade de ofertarem um curso para aprender a redigir artigos científicos. Podemos pensar junto com o DRH nessa proposta, né? É uma outra proposta, mas eu acho até que você já comentou sobre isso uma vez, né, Cláudia? Acho que estava tendo alguma conversa sobre... Não me lembro bem se era redação de artigos, mas é uma outra proposta, podemos pensar. Aí, Sérgio. Eu lembro, Zulmira, não sei se você vai lembrar, uns anos atrás também, lá no DRH, houve uma reunião em que alguém fez uma demanda para a gente, de que era... a partir da análise de quem estava fazendo mestrado e doutorado na UFMG, dos técnicos, né, que a gente pensasse num curso assim, sobre de como escrever a tese, como assim terminar o processo, né? Assim, a gente dava um curso de como entrar e a gente poderia pensar também num curso de como sair, né? Em resumo, eu acho que são experiências muito interessantes e sim, eu acho que podemos pensar junto. É bom que Cláudia está participando aqui. Fica essa questão, né, para pensarmos, amadurecermos no futuro, né? E nós já tivemos tantos técnicos que já participaram do curso, né, e que podem colaborar. Enfim, podemos criar uma comunidade de colaboração, né, colaborativa para isso, né? Então tem muitas possibilidades. E enquanto as pessoas aguardam vir um curso sobre redação de artigos, leiam muitos artigos. E aí, quando o curso chegar, você já está com um caminho aí preparado. A próxima pergunta aqui do Jailton é: diferença entre mestrado profissional e
a diferença, né, eu não escutei o finalzinho, mas a diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Agora, inclusive, não sei se vocês já sabem, a UFMG ainda não tem nenhum doutorado profissional, mas já está aprovado na CAPES, podem ter também doutorados profissionais. Eu não vou conseguir dar uma resposta assim, totalmente assim, aprofundada, rápida aqui para vocês, mas do ponto de vista, eu vou tentar resumir assim, a resposta. Do ponto de vista do título, não tem diferença. O título tem o mesmo status. Então, mestrado é mestrado, seja acadêmico ou profissional. Ponto final. Do ponto de vista dos objetivos do mestrado acadêmico, dos objetivos do mestrado profissional, esses são bastante diferentes. O mestrado profissional, como o próprio nome diz, ele tem uma relação muito mais íntima com as questões profissionais ligadas àquela temática, né? Então, há programas de pós-graduação que têm no mesmo programa o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. É o caso da Faculdade de Educação, da UFMG, que tem um programa nota 7 em educação e tem um programa excelente de profissional, mestrado acadêmico e mestrado profissional. E alguns professores dão aula tanto no mestrado acadêmico quanto no profissional. Mas, para dar um exemplo concreto, ao final de um mestrado acadêmico, o que se apresenta à banca é uma dissertação de mestrado. Ao final de um mestrado profissional, o que se apresenta à banca tem um leque maior de possibilidades. Pode ser um projeto de intervenção, pode ser uma análise sobre uma intervenção já ocorrida, pode ser uma proposta de uma cartilha para que se faça algum tipo de intervenção. Então, eu diria também que quem fez essa pergunta, que é uma excelente pergunta, procure nos sites de programas. Eu sugiro, por exemplo, o site da Faculdade de Educação da UFMG, que tem o mestrado profissional e tem o mestrado acadêmico. Leia sobre o mestrado profissional e leia sobre o mestrado acadêmico e veja as diferenças, porque aí você verá, você mesmo poderá ter a chance de amadurecer nessa distinção. E outro site que eu sugiro que vocês comecem a olhar, o site da CAPES. Quem define as notas dos programas, quem define se o programa pode ser um programa de mestrado credenciado no Brasil ou não, é a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. E lá tem informações muito precisas sobre isso. Se vocês colocarem no Google mestrado profissional CAPES, vocês certamente vão para uma página que vai falar sobre isso e vai mostrar quais são as características do mestrado profissional. Então, eu diria que é parte das tarefas que vocês têm, como eu falei, né, a gente vai repetir essa palavra várias vezes, tarefas. Esse é um tipo de tarefa muito bacana de ser feita, que pode ser feita em qualquer momento, às vezes no intervalo entre uma coisa e outra que você vai fazer, procure alguma coisa relacionada a isso. Mestrado profissional, o que é? Né? E certamente alguém já respondeu essa pergunta e vocês vão encontrando, sugiro que procurem sites oficiais, né? Porque tem de tudo, tem blogueiro que fala disso também, e tem blogueiro que fala disso muito bem, mas tem blogueiro que fala disso de maneira não tão bem. Então, se vocês esbarrarem com algum blogueiro que falou isso, ótimo, mas procure também o site oficial da CAPES, do CNPq, da FAPEMIG, da FAPESP, enfim, das agências de fomento e das próprias universidades. É permitido fazer o doutorado sem ter mestrado? Pergunta ótima. É permitido. É permitido, mas é pouco provável. Nessa minha longa experiência como professor em programa de pós-graduação, eu conheço poucos casos de pessoas que entraram diretamente para o doutorado. Existem em alguns programas de pós-graduação que durante o processo de mestrado verifica-se que aquele estudante, aquela estudante tem um nível de amadurecimento tão bom que ele pode, sem passar pela defesa do mestrado, continuar e defender um doutorado. Mas isso também é raro acontecer, né? Então, eu diria que o processo mais natural de ser feito é um mestrado, que dura mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, e isso te dá elementos, você desenvolve habilidades, competências próprias de pesquisadora, que são necessários para o processo de doutoramento. Lembrando, lá no slide para trás,
Eu falei de autonomia. Essa minha resposta tem muito a ver com autonomia, porque um aluno, uma das diferenças que eu vejo entre os meus alunos e alunas de mestrado e doutorado é a autonomia, o nível de autonomia. Olha que coisa curiosa. Tem um aluno meu que vai defender o doutorado agora, daqui a poucos meses. Hoje ele é um aluno, mas no dia que ele defender, naquele mesmo dia ele vira um colega no mesmo nível acadêmico do que o meu, né? Apesar de eu ter pós-doutorado, mas o nível acadêmico máximo é o doutorado. Então, eu diria assim, nos últimos 2 anos que o aluno está fazendo o doutorado, ele se aproxima muito de um pesquisador já formado, doutor. E é muito diferente de um aluno que está iniciando o mestrado, que ele tem que ainda aprender uma série de características que são próprias do fazer acadêmico, né? Do fazer da pesquisa. Então, eu diria que é pouco provável que você, sem ter feito um mestrado, tenha desenvolvido o conjunto de habilidades e competências necessários para se dar bem no doutorado. Então, se você estiver nessa condição, eu sugiro que faça um mestrado mais curto, porque você pode fazer um mestrado de 1 ano e 2 meses, e logo já faça a seleção para o doutorado. Mas é possível. A resposta correta é possível. Não há exigência no Brasil de fazer mestrado antes de doutorado. Aliás, eu acho que não há exigência no mundo. Alguns países, inclusive, não tem nem mestrado, faz só o doutorado direto. E ao final do 2º ano do doutorado, você ganha um título correspondente ao que seria um mestrado, né? Mas isso também eu não vou me aprofundar agora. Mas a resposta é sim, é possível. Pessoal, a gente tem mais algumas perguntas, mas não vai dar tempo de responder. Então, eu acho que eu vou mandar para vocês, e aí vocês respondem e a gente encaminha para as pessoas. Eu acho que seria a melhor forma. Tem uma pessoa que perguntou se esse material vai ficar disponível. Depois, quem tiver com o link pode ter acesso, pode ver de novo, pode, né? É possível, sim. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, né, em especial do professor Sérgio, da Zulmira, a equipe da CAC, né, que propiciou essa transmissão para a gente. Muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, dizer que foi um prazer, uma alegria participar aqui com tanta gente, pelo que eu vi aí, o número de pessoas participantes no YouTube. Muito legal, é um desafio novo, estou muito animado, gosto muito, espero ter passado essa sensação para vocês de que eu gosto disso que eu faço, eu gosto de participar desse curso, então... boa sorte para vocês que vão concorrer e veremos em breve, né, daqui a um mês mais ou menos, começaremos as primeiras aulas com quem for participar e vejo vocês. Um abraço, boa semana, bom dia e boa semana. Quero também dizer obrigada para o pessoal que assistiu, né? Espero que tenha sido proveitoso. Acho que foi boa, Cláudia e Sérgio, essa ideia de fazer a apresentação antes das inscrições e das coisas boas que o formato remoto tem nos trazido, né? A gente nunca tinha feito uma apresentação assim online, né? E acho que foi bom porque teve um alcance bom e vai ficar gravado. E espero que tenha sido proveitoso para vocês que assistiram. Obrigada à equipe aí nos bastidores, obrigada ao pessoal do DRH. E quem tem interesse de se inscrever, pense bem nas perguntas, né, que o Sérgio foi explicando, foi passando, voltem no material e se vão se inscrever, se vão mesmo fazer o curso, já vão pegando tarefas aí. Tem um slide com tarefa no final, mas se vocês olharem bem, a apresentação inteira tem um monte de tarefas que vocês já podem começar a fazer, né? Então, independente do curso, podem começar a pôr a mão na massa para viver a rotina da pós-graduação, tá certo? Boa sorte para vocês que vão se inscrever e a gente se encontra no curso, então. Obrigada. Até a próxima. Tchau.